A cultura racional é a cultura da natureza. Está aí, algo que é muito falado no meio racional, mas que muitas vezes, no complemento dessa fala, percebe-se que a pessoa não está muito certa no que está falando. Mas por que ocorre isso no meio racional? Isso ocorre porque tem isso dito nos livros, não uma ou duas vezes, mas milhares de vezes. Por isso tem, naturalmente, a nossa repetição dessa fala que diz que a cultura racional é da natureza. Mas daí vem a pergunta: quem é a natureza? A natureza são as duas energias primordiais agindo em conjunto, é o elétrico e o magnético em suas ações na regência da humanidade. De onde se pergunta? Mas se a cultura racional é energia racional transmitida do mundo racional, em forma de cultura racional, ditada por um habitante do mundo racional, o Senhor MJC, onde entra então a natureza, o elétrico e magnético, nessa questão? Não entra, não tem nada a ver a natureza com a criação da cultura racional. Nesse sentido, a natureza não tem nada a ver com a cultura racional. Não sendo, portanto, nesse sentido, a cultura racional, a cultura da natureza. Porque são coisas distintas, o racional superior e o elétrico e o magnético, que são a natureza. Coisas distintas, a energia racional e as energias elétrica e magnética. Mas por que então tem essas afirmações do racional superior, de que a cultura racional é da natureza? Para entendermos essa questão, precisamos observar em que contexto isso é falado. Mas mesmo antes disso, temos que saber qual é o papel da natureza dentro da deformação. E qual é o papel da natureza, aqui em nosso mundo deformado material? A natureza é a dona de tudo aqui do chão, é a dona da deformação. Só em saber disso, já nos faz entender muitas coisas. E como a cultura racional veio para dentro da deformação, para dentro dos domínios da natureza, em respeito à natureza, foram proferidas essas palavras pelo racional superior. Então, pelo mais alto respeito a quem governa a deformação e a humanidade, por milhões de milênios, tem essa deferência, e muitas outras, feitas à natureza, ao longo de toda a obra racional. De modo que, em respeito ao elétrico, e principalmente ao magnético, assim foi ditada a cultura racional. Então é nesse sentido que a cultura racional é da natureza, e não no sentido da cultura racional ter sido feita pela natureza. Porque a natureza só foi mesmo tomar conhecimento da cultura racional, conforme vinha sendo ditada. Então se trata sim, de puro respeito racional, respeitando a dona da casa, a dona da deformação e da humanidade. E tendo entendido isso, vamos observar também o contexto em que algumas dessas falas são feitas. Vejamos algumas passagens. A natureza com a sua brilhante áurea racional tratando de encaminhar todos para a cultura natural da natureza, a cultura racional. A natureza vai levando em mãos de todos, a cultura dela, naturalmente. Vai levando o remédio salvador para salvar todos. E a natureza levando seu conhecimento a todos que necessitam de se conhecer, e vendo em todos a aflição de deixar de assim ser, sofredor e mortal. E nesses exemplos de respeito à natureza, podemos observar que ligado a isso, tem quase sempre o racional pedindo muito sutilmente, ou gentilmente, que ela leve sua cultura, a cultura racional, até os seus feitos, que desperte os seus feitos a buscarem o seu conhecimento. Então tem esse efeito esperado, a esse respeito prestado. É esperado o atendimento desses pedidos, feitos dessa forma respeitosa à natureza, em favor do verdadeiro bem de seus feitos. E assim ficou a cultura racional, como sendo a cultura da natureza, ou como sendo a cultura natural da natureza. Mesmo porque o verdadeiro natural da natureza, e de tudo, é racional. Então tem essas considerações a serem feitas. Assim acontece também com as citações do racional superior, usando a palavra livros, como sendo os livros racionais os livros da natureza, e que a natureza vai levar seus livros a todos os seus feitos, vai transmitir para todos a procura de seus livros. Ou ainda, como quando falamos sobre os livros da natureza, nos referindo aos livros a preço de custo porque, nesse caso, foi a natureza quem liberou a produção desses livros, para socorrer a todos os pioneiros, nesse período ainda de transição. Então tem essa fala, mas que, na verdade, não tem essa separação, porque são todos livros racionais, independentemente de onde sejam impressos, são todos livros do mundo racional, aqui dentro dos domínios da natureza. Aí a gente sabendo disso, entendendo isso, vamos ser capazes de fazer o correto julgamento dessa e de outras coisas relacionadas a isso, coisas que até então não tínhamos clara noção. Se antes não sabíamos dessas entrelinhas, nas afirmações do racional superior, em sua obra, hoje, estamos todos sabendo.
De onde se diz que nada é por acaso, e que na cultura racional não tem nada de errado, porque tudo tem uma causa, que justifica isso ou aquilo, racionalmente. Salve!